Bom, começando aí um pouquinho, alguns dados aí sobre a BorgWarner, né? A BorgWarner é uma empresa que vem aí crescendo nos últimos anos, seja organicamente ou por via de aquisições. E hoje nós estamos aí com cerca de 50 mil funcionários globalmente, em 22 países, 93 sites de produção e de engenharia. E em 2021, nós tivemos aí uma venda de perto de 15 bilhões de dólares. A nossa visão, ela foi estabelecida já faz quase 10 anos, então, bem antes do que as empresas começaram a falar aí de sustentabilidade, né, e ESG. E a nossa visão é prover aí produtos para, né, para um mundo limpo e energicamente eficiente. Então, a gente oferece aí soluções de mobilidade, né, para o mercado de veículos, sejam componentes e sistemas aí para veículos de passeio, para veículos comerciais, caminhões e ônibus, e também para veículos fora de estrada e para o mercado de aftermarket. A BorgWarner começou também, já faz alguns anos, aí, a trabalhar fortemente na jornada de eletrificação, e por meio de crescimento orgânico, mas também por meio de aquisições. E aqui vocês veem algumas das aquisições importantes que aconteceram. Então, em 2015, a BorgWarner adquiriu a Delco Remy, na parte de motores aí elétricos. Em 2017, adquirimos a Sevcon, que é uma empresa que faz a eletrônica de potência e tem também estações de carregamento para veículos elétricos. Em 2019, adquirimos aí a AMS e a AM Racing, que acabou formando a Cascadia, uma subsidiária da BorgWarner focada em eletrônica de potência para veículos elétricos aí do segmento de veículos comerciais leves, de veículos comerciais baixo volume. Em 2020 aconteceu então a maior aí aquisição da BorgWarner, que foi a aquisição da Delphi Technologies, que trouxe então para o portfólio da BorgWarner os inversores, as ECUs, software, né, capabilidade de software, trouxe também aí BMS, o gerenciamento de bateria e outros componentes aí nessa área de eletrônica para a BorgWarner. Nós lançamos há alguns anos a iniciativa ou a estratégia chamada Charging Forward. Essa estratégia ela está baseada nesses 3 pilares aqui que vocês veem do lado esquerdo. O primeiro pilar é basicamente continuar crescendo organicamente em componentes e sistemas para veículos elétricos. Então, esse é um crescimento que se dá dentro da empresa, orgânico, investindo mais em pesquisa e desenvolvimento para essa área de veículos elétricos. O segundo pilar são as aquisições. Então, essas aquisições que eu mencionei, e mais recentemente nós adquirimos também, acho que no próximo slide tem as aquisições mais recentes, inclusive uma ontem que a gente anunciou, aquisições focadas aí no mercado de veículos elétricos. E o terceiro pilar da estratégia aqui é a otimização do nosso atual portfólio de combustão, né, sabendo da tendência do mercado, claro que depende de cada região, de cada país, mas nós estamos também otimizando aí o nosso portfólio de combustão e o nosso footprint mundial. E com isso, o grande objetivo dessa estratégia é que que a gente atinja do total das nossas vendas em 2030, que o total das nossas vendas, 45% desse total seja com componentes e sistemas para veículos elétricos, ok? Como é que a gente mede o progresso dessa estratégia, né? Então, eu mencionei sobre o primeiro pilar, que é justamente, né, aumentar as vendas orgânicas para veículos elétricos. A gente traçou uma meta de 2,5 bilhões de dólares para novos negócios, né, em componentes para veículos elétricos, e o atual status aí é que a gente já atingiu 2,9 bilhões. Então, estamos indo muito bem aí em relação ao aumento de receita, né, para veículos elétricos. O segundo pilar, que é o pilar de aquisição, nós temos um target de atingir aí 2 bilhões em aquisição até 2025.
A mais recente aquisição foi a aquisição da Akasol. A Akasol é uma empresa situada na Alemanha e nos Estados Unidos, e eles produzem os módulos e os packs de bateria para veículos comerciais. Então, a Akasol está aí adicionando uma receita de $800 milhões para a BorgWarner em 2025. E, mais recentemente, nesse ano, na verdade, adquirimos a Santroll. A Santroll é uma empresa que fabrica motores elétricos na China para veículos leves. Eles têm também, além de desenvolver e fabricar os motores, eles estão muito fortes na parte de fabricação. Então, eles projetam e fabricam as linhas de montagem dos motores elétricos também. E adquirimos a Rhombus, que é uma empresa de estação de recarga, situada nos Estados Unidos, e ontem, que não está nesse slide aqui, mas na informação pública, foi anunciado, inclusive na IAA, mais uma aquisição na área de estação de recarga, a empresa SSE, que tem unidades na Ásia, principalmente na China. Então, com isso, a gente tem aí um plano para atingir os 2 bilhões de receita adicional com as empresas que a gente está adquirindo até 2025. Olhando aí mais para veículos comerciais, né, o foco da IAA, eu tive lá na segunda e na terça-feira, mas essas são as tecnologias, os produtos que a gente tem apresentado lá na IAA. São todos os portfólios que a gente pode fornecer tanto para caminhões como para ônibus, como veículos de estrada. Então, vocês veem aqui em cima, né, os battery packs, né, o pack de bateria, estações de recarga, um ventilador eletrônico, que ele tem aí um inversor e um motor elétrico acoplado, que na área de resfriamento aí das baterias, né, vai ser muito útil. Temos os módulos de bateria da Akasol, temos aqui os motores elétricos, temos o aquecedor de cabine, né, de alta voltagem para veículos elétricos, o sistema de gerenciamento de bateria, que é o cérebro de controle, né, da bateria. E temos aqui o que a gente chama de e-Axle, ou Integrated Drive Module, que nada mais é que o motor elétrico com inversor e com a transmissão, né, acoplada no sistema. Então, alguns clientes a gente fornece o sistema aí integrado e o inversor de alta voltagem. A gente vê uma tendência de 800 volts, o Power Module aí de Silicon Carbide, né? Carbide de silício, e então temos também muito crescimento nessa área aqui de inversão. Então, esse é o portfólio que a gente tem disponível aí. Maioria dessas peças, vamos dizer, já estão em produção para fabricantes aí de caminhões e ônibus, né? E a gente continua, obviamente, buscando novos negócios nesse segmento. Mais 3 slides eu acabo e a gente abre para perguntas, mas falando um pouquinho aqui da bateria, um componente aqui que a gente está lançando nesta IA, esse pack de bateria com arquitetura flat. Esse módulo ele é flexível, ele é facilmente empilhável, né? E ele é destinado a veículos comerciais leves. Não para caminhões de ônibus pesados, mas para veículos comerciais leves, né? Ele tem 12 centímetros de altura, então muito menor do que o pack tradicional aí de caminhões, né? E ele é ideal aí para ser instalado sobre a carroceria, né? A gente sabe que hoje ônibus, principalmente, tem o pack de bateria que é muito maior, muito mais pesado no teto, né, do ônibus, e esse pack aqui, então, né, ele tem uma área muito menor, uma espessura muito menor, e para veículos comerciais leves, aqueles veículos de última de entregas, né, de last mile, a gente vê uma aplicação um potencial muito grande para esse pack aqui. Mais algumas informações técnicas aqui: faixa de tensão de 350 volts a 750 volts, energia 40 kWh, e o peso aqui de 200 kg. Então, a gente está lançando esse produto aqui na IAA. E aqui um pouco sobre as estações de recarga, né? Nós temos essa estação de recarga aqui, de arquitetura integrada, que isso veio da aquisição da Sercon, que eu mencionei antes. Nós temos uma fábrica na Itália produzindo essas estações e já temos
aproximadamente 20, 30 estações aí no campo, na Europa, operando. E temos agora aqui, da mais nova aquisição da Rhombus, a arquitetura distribuída, em que você tem todo o gerenciamento de potência, né, na unidade aqui nesse armário, e você tem o dispenser, né, aqui do lado esquerdo. Então, a gente continua aumentando aí o portfólio de estações de carregamento, a gente vê uma grande demanda, né, dessas estações de carregamento nos próximos anos, principalmente, né, na área da Europa e Estados Unidos. E, por último, aqui, o eFan, o ventilador eletrônico de alta potência. Ele combina aí, né, a refrigeração com motor elétrico e inversor. Tem uma saída contínua aí, de 40 kW. E ele é o ideal para, de novo, veículos elétricos comerciais, né, para resfriamento das células de combustível, né, e demais componentes eletrônicos, a tensão de 550 volts a 850 volts. Finalizando aqui com o último slide, falando um pouquinho aí de Brasil, né, e como que a BorgWarner, e como que eu também vejo um pouco o Brasil. Eu estava conversando bastante aí com a Tatiane. O Brasil tem aí, analisando as diversas rotas de descarbonização, né, e a BorgWarner está preparada para atender a rota que o Brasil realmente decida, ou que o governo realmente aí decida, né. Eu acho que um grande ponto favorável do Brasil é a matriz energética, que é uma matriz energética limpa, comparada aqui com a Alemanha, onde eu estou, é uma matriz muito mais limpa. Mas, novamente, a BorgWarner, com os componentes, sistemas e com a nossa estratégia de crescimento de veículos elétricos, ela está preparada para atender, né, as eventuais rotas que o governo realmente vai decidir aí no Brasil. Nós, na parte de veículos comerciais, falando de Brasil, a gente vê um crescimento enorme em veículos comerciais elétricos. Nós temos dados aí de 400% nos próximos 5 anos, principalmente em aplicações de ônibus e algumas aplicações de veículos comerciais leves para entrega. Então, a Akasol foi aí uma aquisição, e tem fábrica na Alemanha, tem fábrica já instalada nos Estados Unidos, e nós estamos aí trabalhando também numa localização aí para o Brasil, começando a montar os packs de bateria para um cliente que a gente já tem aí contratado no Brasil. E em termos pensando quando a gente pensa em produção, né, o Brasil é a quarta maior frota de veículos comerciais. Então, novamente, isso é mais um empurre aí, né, para a gente continuar trabalhando nessa área de veículos comerciais. Bateria, claro que depende muito, né, de ter da disponibilidade das células da bateria, né. Existe uma série de investimentos sendo feitos aqui na Europa e nos Estados Unidos, novas empresas, na verdade, montando fábricas, né, para fabricar essa célula da bateria, com incentivos do governo, né, para não ter que importar somente da Ásia. Mas, além da fabricação da célula em si, é importante o recurso mineral, né? E eu acho que, nesse ponto, né, quando a gente olha aí o quadrilátero, lá onde existe, né, níquel, no Chile, Argentina, Brasil, e eu acho que o Brasil aí tem uma grande oportunidade para tentar atrair, né, fabricação local de células de bateria, que é o componente mais caro da bateria, né, em função dos recursos minerais que estão aí disponíveis. Então, essa, assim, a gente pode conversar mais com certeza, mas eu queria só passar um pouquinho aí da nossa visão, mais especificamente para o Brasil e mais especificamente para veículos comerciais. Então, pessoal, é isso que eu tinha que dividir aí com vocês. Eu acho que a gente pode agora, então, abrir aí para perguntas e discussões. Eu tinha uma pergunta aí para começar, não sei se é a mais indicada, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a química da tua bateria. A base é o quê? Nós temos... Arnaldo, sim, acho que vale a pena você descompartilhar esse material para ficar a tela mais limpa, né, para a gente se... Opa, peraí. Como é que está agora? Isso, melhor. Ótimo, não, vamos lá, Roberto. Nós estamos trabalhando com várias químicas de bateria. Hoje nós temos a NMC, que é o níquel-cobalto, níquel-manganês-cobalto, e nós temos também a LFP, que é o lítio-fosfato,
né? Essas duas químicas a gente já tem com a Nakasol, e temos o formato cilíndrico das células de bateria. Ainda não temos os outros formatos para veículos comerciais. A gente ainda vê uma tendência aí de usar o formato cilíndrico das células de bateria. E aí desenvolvemos, aí temos agora para oferecer a LFP, porque é a química, vamos dizer, que para aplicações comerciais a gente vê uma grande tendência aí de uso. E vocês vão entrar no hidrogênio também? Hidrogênio, para veículos comerciais, a gente enxerga isso como um nicho. Nós temos aí o compressor de ar para a célula de hidrogênio, mas nós não vemos uma grande penetração até 2030. A gente enxerga aí, tem dados de 2% de penetração de mercado para veículos movidos a hidrogênio no final de 2030. Então, é uma pequena parcela aí. E nós estamos apostando aí realmente no desenvolvimento das baterias, né? Na redução dos preços das baterias, com as diversas químicas, com os diversos formatos. Então, acho que vai depender muito dessa evolução, né, de como o preço vai continuar se desenvolvendo, e vai depender muito também do tempo de recarga da bateria, né? Se essa tecnologia continuar realmente desenvolvendo, o tempo de recarga continuar diminuindo, acho que vai depender muito desses fatores para realmente definir o mercado, né, mais para frente aí. Tá, Arnaldo, eu tenho duas perguntas. Uma com relação à arquitetura da bateria flat lá, que você comentou para comerciais leves, que um dos destaques foi que ela pesa 200 quilos. Se a gente somar com um motor elétrico integrado ao eixo, todo aquele sistema, como que fica essa composição de peso comparado a um produto a combustão? Ele é equivalente, ele é mais leve, ele é mais pesado, compromete capacidade de carga? E a segunda pergunta, você tem um motor elétrico, um eixo elétrico, para um veículo puramente elétrico que pode ser espetado na tomada e carrega direto. Quando a gente fala num produto, a célula de combustível a hidrogênio, essa arquitetura muda ou é só uma alimentação que gera energia ali numa mini usina que vai no veículo e joga para esse motor e é tudo igual? Vamos lá, Roberto. A sua segunda pergunta em relação à célula de hidrogênio, eu não sou especialista nessa área, então eu vou ficar te devendo aí, mas e é uma outra divisão da Borgward, mas é algo que a Tatiana acho que pode realmente, né, verificar e retornar com você. Mas voltando à sua primeira pergunta em relação ao peso, é uma excelente pergunta. Hoje depende muito da aplicação, né? Para veículos leves, comerciais leves, com os módulos de bateria do tamanho que a gente tem, com as novas células de bateria que a gente tem, a gente enxerga que a gente está atingindo aí meio com motor elétrico, que é um motor elétrico também dimensionado, né, para veículo leve, comercial, a gente atinge aí um peso menor do que o motor em si, tá, para veículos leves. Para caminhões pesados, nós não estamos lá ainda. Se você pegar o pack de bateria de um caminhão heavy duty aí pesado, ele é um pack enorme e pesado, e mais você pega um motor elétrico de 400 kWh de potência. Algumas montadoras utilizam um motor no eixo traseiro, algumas montadoras utilizam 2 motores no eixo traseiro. Então, se você somar todo esse peso, ainda não chega lá no peso do motor, né? Então, acho que nessa área de veículos pesados ainda existe, nessa questão de peso, ainda existe um trabalho para ser feito. Agora, quando a gente olha aí o nosso roadmap de produtos, né, os que eu mostrei aí são os que, vamos dizer, nós estamos lançados, né? Mas nós estamos trabalhando, claro, nós temos um roadmap nos próximos 5 anos, seja baterias, seja motores elétricos, em continuar trabalhando eficiência energética, né? Então, na questão de bateria, com novas químicas, até nós estamos estudando a mistura de químicas, a gente chama de química híbrida, ter a NMC e a LFP na mesma bateria, né, com packs aí flexíveis, os motores de mais alta eficiência, trabalhando nos estatores e nos rotores do motor. A gente tem uma certa tecnologia que a gente está desenvolvendo, né, para atingir esse objetivo aí do peso. Com certeza é um dos objetivos, e acho que vai tudo depender
de se melhorar a eficiência, né, desses componentes. Obrigado. Okay. Posso falar agora? Quem que está na fila aí? Posso falar agora, Arnaldo? Você, Soninha, pode ir. Oi, Arnaldo, tudo bom? Tudo bem, Sônia? Faz tempo que eu não falo com você, hein? Eu lembro que você estava indo para a Polônia quando eu falei com você. Bom, já faz vários anos, com certeza. Muito tempo. Eu vi que a Borg ampliou muito o portfólio de produtos aí com as aquisições, né? E com esses produtos, que hoje, né, tem uma variedade nessa lista, quais desses produtos a Borg aposta que terá a maior penetração no mercado brasileiro? Qual que tem maior foco para o mercado brasileiro na área de veículos comerciais? O mercado brasileiro, Sônia, se a gente pensar nos ônibus, né, é a aplicação que a gente vê um potencial grande de penetração de ônibus elétricos, né? A bateria, o pack de bateria, a gente vê uma grande penetração. Nós já temos aí um contrato com uma montadora, foi um contrato mundial, mas essa montadora ela está no Brasil, ela vai produzir o ônibus elétrico no Brasil também. Então, por isso que a gente está estudando aí a localização da produção da bateria, da montagem da bateria do PEC, né, no Brasil. Motores elétricos também, porque o veículo elétrico, né, ele tem que ter lá o motor elétrico, então a gente vê também uma penetração de motores elétricos nos próximos anos. E os inversores. Você precisa do inversor, né, para transformar a corrente, né, de corrente alternada para corrente contínua. E os inversores, eles são um componente crítico aí do veículo elétrico, né? Então, basicamente, esses 3 componentes: bateria, inversores e motores elétricos. Para ônibus, né? Não somente para ônibus, mas a maior problema que a gente chega para o Brasil hoje são os ônibus. Tá. Obrigada, hein? Imagina, prazer. Oi, bom dia, o Antônio Ferro, tudo jóia? Bom dia, Antônio. Deixa eu te fazer uma pergunta meio que voltada aí para a situação da eletrificação, né? Não preocupa essa falta de investimento em termos de geração e distribuição de energia, visando principalmente um programa de eletrificação do ônibus, né, brasileiro, que também é uma incógnita, né? Então, para vocês não há uma preocupação a respeito disso aí, porque a gente só vê que só fala em eletrificação, mas será que vai ter energia para todo mundo? Acho que é uma pergunta totalmente válida, Antônio, e essa mesma preocupação existe não só no Brasil, existe aqui na Europa também, né? Inclusive na própria Alemanha, porque, bom, sem se falar dos aumentos de preço, né, de energia, aqui na Alemanha, mesmo na Alemanha aqui, o aumento de preço até agora foi de 150%, né? E a gente sabe que a matriz energética aqui na Alemanha não é limpa, né? Então, é uma preocupação, com certeza. Não adianta ter a célula de bateria, não adianta ter as estações de recarga, a infraestrutura, se não tiver energia, né? Então, esse é um grande debate que acontece aqui na Europa. As montadoras, inclusive, têm essa discussão e fazendo bastante lobby junto ao governo, né? Eles mostram todos os dados de quantas estações de carregamento serão necessárias para abastecer o número de veículos elétricos que vai ter aqui, né? E esse número é absurdo. Então, eu não vejo uma solução ainda aqui, pelo menos do que eu estou acompanhando aqui na Europa, eu não vejo uma solução ainda para esse problema. Eu sei que os debates estão ocorrendo. E assim, eu estou um pouco por fora do Brasil nesse ponto, né, nas discussões, mas acredito que seja realmente também uma discussão totalmente válida, uma preocupação válida para o Brasil, né? Com certeza. Obrigado. Obrigado, Antônio. Oi, Arnaldo, bom dia. É o Décio, como vai? Ô, Décio, tudo bem? Tudo em paz? Tudo legal. Arnaldo, só um esclarecimento. Você falou nesse contrato mundial com a montadora para fornecimento de pack de bateria. A intenção é produzir, localizar os packs aqui?
Isso, nós estamos estudando essa localização, Técio, e no pack de bateria você tem, claro, você tem as células de bateria, com certeza isso nem aqui a gente fabrica células, a gente compra células de bateria de fornecedores, né? Samsung, LG e por aí vai. E aí a gente monta os módulos de bateria e aí cada módulo, né, a gente integra no pack, né? Então depende do tamanho do pack, são vários módulos. E fazemos também, desenvolvemos, fabricamos o BMS, que é o sistema de gerenciamento da bateria. Então o que a gente está olhando para o Brasil, porque os volumes estão limitados, obviamente, a gente está olhando, fazendo um estudo de localizar a montagem final. Então, importar no primeiro passo os módulos, né, já montados com as células, e fazer aí a montagem final e o teste final no Brasil. Essa seria uma primeira etapa. E aí, claro que para justificar outros passos de localização, vamos dizer, chegar a montar um módulo no Brasil, aí precisaria ter mais negócios que a gente está buscando para viabilizar essa localização. E tem você já dimensiona um prazo? Em quanto tempo isso pode ocorrer? Nós temos objetivos de crescimento, né, em todos os países para bateria, inclusive no Brasil. Então, a gente tem um mapeamento das oportunidades e dos clientes que a gente está conversando. Claro que vai depender dos negócios que a gente vai conseguir conquistar, mas com o mapeamento que a gente tem, eu acho que depende do que a gente vai conquistar, mas eu diria que num período de 3 a 4 anos, assim, a gente, entendeu, se conseguisse atingir um volume, né, que justificasse a localização dos módulos, a gente poderia estar fazendo os módulos aí no Brasil. Isso está baseado naquele número de 400% de crescimento em veículos elétricos, é isso? Só comerciais? Isso, esse é o mercado total, né, e a gente tem o nosso target de quanto a gente acha que a gente consegue ganhar, né, a nossa parte desse mercado, mas é baseado nesse novo êxito. Tá ok. Muito obrigado, Arnaldo. Arnaldo, só para tirar Ivo da rede do transporte, tudo bem? Complementando o Décio, esses 400, então, por cento são números seu, Borg-Warner, é isso? Isso. Ah, tá. E na sua maioria, ônibus, né? Isso, para veículos elétricos, né? Elétricos. Não é um mercado... precisar essa maioria, quanto a gente está falando aí, de maioria, 80%, 70%, o que você está... Eu não entendi, Ivo. Qual que é a sua pergunta? Quando você fala que a maioria é para ônibus, né? As soluções são para o mercado de passageiros, você consegue mais ou menos aí, você falar de 80%, 70%, só para ter uma ideia um pouco mais concreta? Dos 400%, quantos por cento é ônibus? Eu não tenho esse número, Ivo. Eu não sei se a Tatiane tem mais detalhes aí. Agora eu não tenho, mas eu posso checar aí, eu te respondo. Não, tranquilo. Só para a gente ter um número mais, né? Um número mais... Então, eu também tenho um complemento dessa, se você me permite. Esse 400% está partindo de que base? Estamos partindo de que base? Porque ainda a eletrificação é baixa, né? Então, 400% é um crescimento efetivamente alto ou nós estamos falando de uma base ainda incipiente? Tatiana, você quer pegar essa pergunta? Sim, oi, Edilene. Esses 400% são, tudo bem, é a previsão nossa para o crescimento nos próximos 5 anos, a partir de agora, 22. Do mercado atual que nós temos de ECV, é o que a gente tem previsão para os próximos 5 anos. Eu encaminho para você também os detalhes, o mesmo que eu vou caminhar para o Ivo também. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Pode adiantar quem é essa montadora? Eu ia fazer essa pergunta. Ainda não, Antônio. Estou querendo saber. Infelizmente ainda não. Ô, Arnaldo, alguns colegas seus, concorrentes, reclamam da diversidade muito grande de voltagem de baterias, de potências muito diversas. E apontam isso como um problema, um obstáculo. Qual a sua visão sobre isso?
deve ter um norte aí, um entendimento geral ou não? Eu acho que sim, Pedro. Eu acho que para a gente otimizar os custos, né, e, consequentemente, os preços, né, desses componentes e da bateria e do veículo elétrico, quanto mais estandarização tiver, seria melhor. Na Europa, aqui, a gente vê uma tendência clara para baterias para veículos de passeio. Começaram, né, todos os motores começaram com 400 volts e agora as próximas gerações de veículos elétricos, seja Audi, Mercedes-Benz e por aí vai, terão 800 volts, né? Então, a gente percebe que as montadoras aqui não estão mais trabalhando em projetos novos com 400 volts. Então, elas estão todas trazendo para 800 volts. Então, e essa estabilização para 800 volts, claro que, né, requer um avanço tecnológico no componente, mas aí, tendo só 800 volts, a gente pode, com volumes maiores, a gente pode realmente, né, otimizar os custos de produção. Então, para a bateria é válido isso, para o motor elétrico é válido isso, e para o inversor é válido isso aí também, né? Inversor, na parte de inversor, aqui para 800 volts, a BorgWarner, aqui na Europa, vai ser o maior fabricante de inversor para veículos leves, né, falando de veículos leves agora, em 5 anos, a partir de agora, e com todos os contratos que a gente já tem assegurado aí, e nós temos em torno de 15 lançamentos de novos programas aí para fazer nos próximos 5 anos, e todos esses inversores são 800 volts, né? Então, respondendo a sua pergunta, assim, aí sim, eu acho que definir aí qual é o rumo tecnológico, né? Qual é a rota tecnológica, eu acho que é importante, porque hoje realmente é um dificultador a mais, né? Porque você tem volumes pequenos e diferentes voltagens, diferentes tecnologias, então realmente é uma dificuldade. No caso dos ônibus urbanos, que quilometragem de autonomia está sendo tendo em meta aí na Europa? Então, hoje a gente vê aí, inclusive na IA, a gente vê veículos, caminhões e ônibus atingindo 500, 600 quilômetros de autonomia, né? E com voltagem de 800 volts. E tivemos reuniões aí com vários clientes na própria IA, e os clientes estão começando a falar de projetos aí com 1.250 volts, que vai trazer, com certeza, aí, novos desafios, né? Alguns componentes nossos chegam aí a 1.000 volts, não chegam ainda a 1.250 volts, então vai requerer novos desenvolvimentos. Então, veículos comerciais, né? Não veículos de passeio, mas veículos de passeio a tendência é 800 volts, mas veículos comerciais começa-se a falar aqui na Europa em desenvolver novos projetos com 1.250 volts. Mas para ônibus urbanos isso não é um exagero? Eu acho que para os urbanos, sim. As discussões que a gente teve foi mais voltada a caminhões pesados. Uma bateria com essa voltagem exige um urbano. Com certeza. Uma bateria com essa voltagem exige um sistema robusto de recarga, né? E um fornecimento de energia robusto também, né? Absolutamente. Esses são os desafios. E acho que o 1.250 volts não vai ser lançado aqui no mercado na Europa. Isso vai demorar, pelas conversas que a gente está tendo com os clientes, aí 3 a 4 anos aqui na Europa para lançar 1.250 volts. Agora, 800 volts já está no mercado. 800 volts, de novo, já tem vários veículos aí com bateria, com motor de 800 volts. Senhores, bom dia. Tarcísio Dias, mecânico online aqui de Recife. A apresentação está muito boa, o assunto é muito interessante, mas como tornar tudo isso viável? Né? Componentes, o custo, o ganho de escala para tornar o caminhão elétrico viável, porque tem um aspecto da autonomia, você bem falou aí no aspecto do peso, a gente não consegue ainda entregar um peso nem mesmo equivalente, e eu acho que o grande que vai mudar tudo isso, divisor de águas aí, é o custo, porque ainda é muito caro quando a gente fala de um veículo elétrico, isso em pesados mais ainda. Então, como tornar isso, ou como a empresa de vocês visualiza a nível de planejamento, em que momento a gente vai pelo menos chegar mais próximo, o dobro, ou mais próximo do valor do veículo elétrico?
Com certeza, não. Esse aí é um excelente ponto, Tarcísio, e o que a gente enxerga, o que nossa empresa enxerga é que para veículos leves, aqui no mercado europeu, com o desenvolvimento aí das baterias, dos motores e reduções de custo, a gente enxerga atingir uma paridade com o veículo a combustão dentro de 3 anos a 4 anos. Né? Quando eu falo paridade, os mesmos custos, né, do veículo a combustão, de novo, falando de veículos leves aqui na Europa, né? Outra coisa que, claro, que também contribui, né, aqui na Europa eu vejo, é a redução de impostos, né, para veículos elétricos, seja, né, redução de PVA, né, e essas reduções de impostos também é uma coisa que, né, o governo tem incentivado bastante aqui na Europa. Para veículos comerciais, o desafio é maior, né, porque essa paridade para atingir esse custo, acho que vai demorar mais. É por isso que a gente enxerga, aí eu mostrei o slide antes, a gente enxerga uma penetração, né, a gente vê como possível, com o nosso plano, com a nossa estratégia, atingir 45% das nossas vendas em veículos elétricos em 2030, né, mas aí a grande parte é veículo de passeio. Né. Para veículos comerciais, a gente enxerga em um mercado global de veículos comerciais elétricos atingido em torno de 8% aí em 2030. Então assim, claramente, 92% dos veículos comerciais globalmente produzidos no mundo em 2030 ainda serão a combustão, né? E por isso que é um pilar da nossa estratégia, né? A gente está investindo bastante em componentes para veículos elétricos, mas a gente vai continuar desenvolvendo e fabricando componentes, né, para veículos a combustão, principalmente caminhões, ônibus e fora de estrada, né? Então, a penetração do veículo comercial vai demorar mais. Qual o mercado hoje, a nível mundial, de vocês que está mais se destacando nessa parte de uso de veículos elétricos para a marca de vocês? A gente, com certeza, a China é o primeiro mercado para veículos elétricos, seguido de Europa e terceiro, Estados Unidos. Então, é onde a gente vê os maiores crescimentos. Arnaldo, Gustavo, de novo. Eu queria falar sobre a questão de abastecimento ou recarga das baterias, né? Quando a gente fala de célula de combustível a hidrogênio, você vai abastecer como se fosse um tanque de diesel. Você vai colocar hidrogênio lá, em 15 minutos está pronto. O caminhão, o ônibus pode circular. No caso do puramente elétrico, você vai precisar daquelas estações de recarga e, por mais rápidas que seja, a gente ainda não tem o mesmo desempenho. Para você abastecer uma frota, para quem tiver uma garagem de 300 ônibus, caminhões, haja estação de carregamento, que é um investimento enorme, né? Às vezes quase o mesmo preço do veículo, 50%, não sei. Até onde vale a pena desenvolver esse segmento do puramente elétrico e acelerar o hidrogênio até para fechar o TCO do cliente? Você mencionou o TCO, né? TCO essa é a grande questão. Quando que vai dar, né, para atingir a paridade do TCO? E Gustavo, para veículos leves, o que a gente tem, né, observado aqui, em alguns países da Europa, né, a Alemanha inclusive, a penetração de estações de carregamento de alta potência, como 350 kW, ela está aumentando bastante, né? Não está longe de ser o suficiente ainda, mas tem aumentado bastante. Então, se você tem uma estação de carregamento de 350 kW, né, e você tem um carro elétrico, uma bateria de 800 volts, você consegue carregar o carro em 15 minutos, né? 80% da bateria. Então, assim, essa é a roda de desenvolvimento, né? E a gente decidiu entrar nesse ramo de estação de carregamento, porque a gente tem todos os números de quantas estações de carregamento o mercado vai precisar, né? E a gente vê que as estações de carregamento não vão ser as estações de carregamento AC, mas vão ser as estações de carregamento DC com 150, no mínimo 150 kW até 350 kW, né? Então, essa é uma tendência que a gente vê aqui para carros leves. De novo, quando a gente fala de veículos comerciais, né, voltando à sua pergunta, o desafio é bem maior. Né? O desafio é bem maior, porque você vai precisar de estação de carregamento de mais de 1 megawatt, né? Para realmente conseguir carregar um caminhão rapidamente. Agora,
Existem algumas aplicações, eu acho, com rotas pré-definidas, né? Aquela rota que o veículo faz todo dia. Eu acho que nesse nicho, né, de rotas pré-definidas, claro que vai depender da infraestrutura, da estação de carregamento, vai depender da energia que você levantou anteriormente, mas eu vejo que, pelo menos quando a gente fala com os nossos clientes, né, para alguns, eles estão olhando nesse segmento, vamos dizer, veículos que têm sempre aquela rota pré-definida, né, e eles mesmos, as montadoras que a gente vê, eles mesmos estão também fazendo parcerias com fabricantes, instaladores das estações de carregamento. Eles veem que eles precisam oferecer não só o caminhão, mas oferecer também a estação de carregamento. Então, a gente está em conversas de fornecimento de estação de carregamento com vários montadores para fazer. Então, eles querem oferecer uma solução completa, né? Não só o caminhão, mas olha, se você comprar esse caminhão para essa rota aqui, então está aqui, né, os postos de eletrocarga, está aqui a estação de carregamento, que daqui a manutenção, a garantia que a gente pode oferecer. Então, eles estão trabalhando nesse sentido, né, mas, de novo, está ainda numa fase bastante inicial, inclusive aqui, né, na Europa. Então, acho que tem muito trabalho a ser feito ainda nos próximos anos para chegar num ponto que, realmente, né, o cliente final, o motorista do caminhão, as frotas, se sintam confortáveis, né, em comprar um caminhão elétrico, ter onde abastecer, com um custo razoável, com TCO menor do que o motor a combustão e por aí vai, né? Na carona aí de recarregamento, Arnaldo, eu só gostaria de tirar minha curiosidade, quando que a BorgWarner começou com esse negócio de carregamento e se as estações, esse negócio tem potencial também para o Brasil? Nós iniciamos, Décio, em 2017, quando nós adquirimos uma empresa que fabricava estações de carregamento para veículos industriais, empilhadeira, aquelas máquinas, aqueles elevadores de construção. Então, tudo começou em 2017, e aí a gente desenvolveu a primeira estação de carregamento, que é o Hyperion 120, que vocês viram a foto em um dos slides. Ele é um carregador bastante robusto, de custo razoável, comparado com os competidores do mercado, de 120 kW com dois plugs de 60 kW. Então, você consegue carregar 2 veículos com 60 kW, né? Então, é mais para veículos leves, não para veículos comerciais. Esse foi o primeiro desenvolvimento. E agora, com as aquisições de Rombus e SSE, né, eles têm aquela arquitetura que não é integrada, mas é arquitetura dispersa, né, que você tem o dispensor, né, separado. Nós estamos aumentando esse portfólio, né? Então, eles têm, por exemplo, uma faixa maior de potência que vai até 350 kW, né, o que é a tendência que a gente vê de mercado. E agora estamos nessa fase de integração, né, pegando um pouquinho de melhor do que cada uma das 3 empresas tem, e para desenvolver a próxima geração. Nós ganhamos um incentivo, um projeto que a gente submeteu para o Departamento de Energia dos Estados Unidos, e ganhamos aí um incentivo bem significativo para desenvolver a próxima geração de estações de carregamento, e serão estações de carregamento de 350 kW para cima. Para o Brasil, a gente ainda não pensa em nenhuma localização ou produção local. Eu sei que o time do Brasil está trabalhando aí para entender, né, qual é a demanda do mercado do Brasil. Por enquanto, a gente chega a uma demanda muito forte mais no AC, né, que é aquele wallbox, vamos dizer, né, de baixa potência. Esse é um segmento que a gente não quer focar. O nosso foco é mais DC de alta potência, né? Então, mais DC de alta potência. Isso. Obrigado, Arnaldo. Arnaldo, alguém está na fila aí? Posso perguntar? Estou entrando aí. Quer ver? Só um segundinho. Arnaldo, é o seguinte, a gente vê aí o pessoal falando, a hora que fala em célula de hidrogênio, fala nos caminhões, nos cavalos mecânicos, rodoviários de longo curso. Agora, tem gente apostando que dá para insistir ainda
na bateria elétrica, até os caminhões na faixa das 24, 26 toneladas. Tá? Que aí ainda não precisa dessa coisa a mais aí, e que pode ser aí um mercado para expansão mais rápida também dessas soluções. O que você acha disso? A gente enxerga o mesmo, Roberto, e por isso que a gente está trabalhando aí no compressor de ar, né, para o fuel cell, para caminhões de alta tonelagem. A gente o nicho que a gente enxerga como possível a penetração do hidrogênio com a solução competitiva aí, né? Justamente pelo que você comentou. Mas minha opinião pessoal, eu acho que vai depender muito, de novo, né, de tudo isso que a gente falou aqui, né? De como vai continuar desenvolvendo o preço das baterias, né? Como que a infraestrutura das estações de carregamento vai realmente se alastrar nos diversos países, o fornecimento de energia, né? Como que isso vai se desenvolver. Então, vai depender de todos os fatores para a gente, né, falar, bom, qual vai ser realmente a rota lá em 2030, né? Mas de novo, a BorgWarner, ela enxerga o hidrogênio para veículos de alta tonelagem como uma possível rota aí, e por isso que a gente tem aí, trabalhando os componentes aí no compressor de ar para a série de hidrogênio. Mas ainda vai ser, de novo, que a gente, pelos nossos dados, pelos nossos estudos aí, a gente chega ainda como sendo uma pequena parte do mercado aí, total. Ok. O Arnaldo, Dilene, revista Carga Pesada, ouvindo seus dados aí, que até em 2030 nós teremos 8% de veículos elétricos, e entendendo que os sistemistas hoje são a inteligência e tecnologia das montadoras, em termos de veículos a combustão, qual é a contribuição que a BorgWarner, como sistemista, traz em termos de tecnologia para o futuro, para os veículos a diesel também poluírem menos? O que vocês já estão trabalhando, também as portas da chegada dos Euro 6? Como é que, já que eles serão a maioria, como reduzir emissões e como vocês estão trabalhando nesse sentido? Sim, o nosso carro-chefe, vamos dizer, em termos de produtos, são os turbocompressores, né? E a gente continua trabalhando ativamente, desenvolvendo ativamente, né, a nova geração de turbocompressores para atender Euro 6, Euro 7, qual seja a lei de emissões. Nós temos aí uma longa história, né, com turbocompressores e temos aí uma posição de mercado líder em turbocompressores. Então, o turbo, com certeza, é um componente essencial, né, para continuar contribuindo com a redução de emissões aí, e que nós vamos continuar trabalhando fortemente. Além do turbocompressor, nós temos também as válvulas EGR e os sistemas EGR, né, que também são extremamente críticos aí para a redução de emissões. Nós temos os ventiladores de resfriamento, nós temos o sistema de... como é que chama o nome? Me fugiu o nome em português. Mas o sistema de gerenciamento de válvulas, né, do eixo comando de válvula, nós temos isso também, continuamos otimizando. Então, de novo, é uma clara estratégia da BorgWarner, né? A BorgWarner, ela quer atingir 45% das vendas, 45% das vendas de 2030 com componentes elétricos, mas 55% ainda vão ser componentes de sistemas para combustão, né? Então, e principalmente nos veículos comerciais, sim, temos um total foco em continuar desenvolvendo a próxima geração desses componentes, continuando investindo em pesquisa e desenvolvimento para esses componentes. Obrigada. Obrigado. Tônia, você quer fazer alguma pergunta? Você falou comigo? Sim, Sônia, você quer fazer pergunta? Eu queria perguntar desses produtos que ele citou, o que a Borg produz no Brasil? Nós produzimos os turbocompressores, os ventiladores de refrigeração, produzimos os sistemas EGR, alternadores e motores de partida. Que mais, Tatiane? Esqueci de alguma coisa? Não, são esses mesmos, Arnaldo. Esses são os produtos da Delphi, injetores.
E o sistema de injeção, isso, o sistema de injeção da Delphi. Da Delphi, isso. Tá. Ok, obrigada. Arnaldo, Ivo de novo, da rede de transporte, aproveitando os turbos, há 2 semanas atrás conhecemos lá na fábrica de Itatiba o ball bearing, né? Uhum. E para a gente é uma novidade, né? O que a informação que nós temos é que fechou com uma montadora, né? Para veículos pesados. Então é algo novo para nós aqui. Essa tecnologia do ball bearing aí na Europa, como é que ela está? Já pegou para todo mundo? Como é que está esse alcance aí? Não, aqui o ball bearing já está implementado, nós lançamos o ball bearing já faz mais de 5 anos, Ivo, que nós lançamos o ball bearing aqui, para veículos comerciais, mas também para veículos de passeio. E com certeza o ball bearing é uma das tecnologias de turboalimentação que vai melhorar a performance e eficiência do turbo e, consequentemente, reduzir emissões, né? Então, é uma rota tecnológica para turbo. Eu acho que, sim, é super apropriado estar lançando, né, essa tecnologia no Brasil e vai de encontro com a pergunta anterior da Gilene, né, que são essas novas tecnologias que a gente continua, né, que a gente precisa continuar lançando, né, trazendo aí para o Brasil para continuar reduzindo as emissões e atingindo as metas de emissões aí. Beleza. Obrigado. Obrigado. Helene, você tem outra pergunta? Você está com a mãozinha levantada? Tá, e agora você está sem som? Acho que não, né? Desculpa, eu tinha esquecido de desativar minha mão. Não, tá ok, tá respondida a minha pergunta. Obrigado. Então, eu acho que a gente não tem mais perguntas, né? É isso mesmo? Depois a gente sempre fica com umas dúvidas, não tem jeito, né? Olha, gente. Já que você está insistindo tanto, eu invento mais uma, cara. Fala, Queiroz. A gente fala que aqui, no Brasil, daqui a uns 4 anos, teria que ter um novo avanço na legislação de emissões, né? E que está muito atrasado. Como é que está isso? O que você pode falar para a gente? Onde é que vai pegar essa roda lá na frente? Vai atrasar? Vão pedir adiamento? Onde é que está o X da questão aí? Eu acho que, assim, aí um pouco de opinião pessoal minha, né? Eu acho que o Brasil tem que tentar se aproximar mais, né, da legislação do mundo, né? Porque senão, de novo, o Brasil vai ficar sempre com aquela diferença tecnológica, né, para o restante dos países, né? Então, assim, quanto mais conseguir, claro, tem a questão de custo, né? Tem a questão do preço final do veículo, tem a questão de imposto, tem uma série de outras questões, né? Mas se pensar, vamos dizer, a parte de tecnologia, eu acho que é importante, né, o Brasil continuar com as discussões, tendo forma, o que precisa ser feito, né, e como que o governo pode estimular para ter essas retas tecnológicas, né, que não tem essa defasagem de 10 anos aí, né, com o resto do mundo, porque senão o Brasil vai ficar sempre com essa defasagem, né, não vai ter volume para localizar, não vai ficar localização. Então, acho que são discussões que tem que continuar, né. Aqui, o que eu vejo é que inclusive a questão do carro elétrico, talvez o governo foi rápido até demais, vamos dizer assim, porque o governo realmente forçou, né, com a legislação, essa mudança, né, muito rápida, né, para veículos elétricos. E nós estamos sentindo na pele, porque a indústria, no geral, ela não está 100% preparada, né? Você sabe muito bem do problema de falta de semicondutores, né, que o mundo está passando. A questão de células de bateria, parece que agora, sim, com todos os anúncios que foram anunciados, né, com a capacidade que será instalada de célula de bateria na Europa, vai ser suficiente, mas, claro, são anúncios, está no papel, tem que ser executado, né? Mas, pelo menos, tem ações concretas lá sendo tomadas na questão de célula de bateria. Agora, semicondutores, ainda é uma questão aí, né, que está melhorando o fornecimento de semicondutores, né? Por ano que vem a gente enxerga uma melhora, mas a gente ainda não tem aí, da nossa rede de fornecedores, uma confirmação de 100% da demanda, né? Então, assim, claro que essas coisas têm que ser analisadas, né? Até que ponto, né, o governo tem que forçar uma regulamentação se a indústria não tem que estar preparada. Mas, assim, a minha opinião pessoal é que
pensando um pouco de Brasil, de novo, acho que o Brasil tem algumas oportunidades, né? E precisa, claro, de incentivos do governo, né? Que eu não vejo. Eu vejo muitos incentivos aqui, né? Mas eu não vejo o mesmo nível de incentivos aí no Brasil para estimular essa rota tecnológica de desenvolvimento. Ok. Se demorar, eu invento outra, hein? Tati, eu acho que a gente pode, a não ser que alguém invente uma pergunta, a gente pode encerrar, né? Tá tranquilo. Sim, sem problema. Prazer em falar com vocês. Eu sei que tem muitas perguntas aí, mas e acho que tem algumas perguntas não respondidas que